Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Gostaria de saudar todos os presentes aqui na mesa, que hoje vieram conversar conosco. A gente está no Agosto Lilás, e agosto é o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, e o mês foi escolhido justamente porque foi nele em que foi sancionada a Lei Maria da Penha, que nesse ano completa 16 anos. 16 anos, né? Em alusão a esse mês, então, a gente traz um debate sobre o assunto, e para conversar conosco... Então, temos aqui, representando alguns órgãos públicos e algumas entidades que tratam, literalmente, dessa questão da violência contra a mulher. Soldado Rodrigues, soldado Caçassola, representando a Brigada Militar. Nós temos a Polícia Civil, está sendo representada através de um vídeo que a gente gravou com eles, explicando toda a atuação da Polícia Civil nesse enfrentamento desse tipo de violência. A doutora Vanessa Andreata, psicóloga, né, da Coordenadoria da Mulher. Temos aqui também Vicenza Reck, coordenadora, né, Vicenza, vereadora Selmari, que também faz parte da Procuradoria da Mulher aqui na Câmara, né, tem como representante também a vereadora Clarice e a vereadora Silvana, né? Então, a gente quer ouvir um pouco de que cada entidade, né, representa e faz, né, em prol desse enfrentamento. E a gente poderia começar, né, com a Patrulha Maria da Penha. Não sei se o soldado... Pode ser? Pode ser, então, o soldado com a palavra, o soldado Caçassola, né, que vai falar para nós um pouco de como é a atuação, o que é a Patrulha da Maria da Penha, como é que ela atua nesse enfrentamento dessa situação de violência doméstica. Certo. Boa noite a todos. Queria salientar apenas que o trabalho da Patrulha Maria da Penha é em conjunto com os demais órgãos, né? E nossa principal atuação é num pós-crime. Após a vítima, a mulher, então, registrar a ocorrência na delegacia e solicitar a medida protetiva, ela sendo concedida pelo Poder Judiciário, nos é encaminhado para que a Patrulha Maria da Penha passe, então, a fiscalizar essa medida, ou seja, averiguar se o agressor está cumprindo as determinações impostas, seja de não se aproximar da vítima, de manter qualquer tipo de contato, seja por telefone, pessoal, enfim. O serviço seria, então, um pós-crime, a fim de garantir que essa ordem judicial esteja sendo cumprida, né? Muitas vezes as vítimas não têm esse conhecimento de que, apesar de ter sido passada a informação, quando o oficial de justiça entrega a intimação, por vezes elas esquecem, ou por um desconhecimento, acabam não registrando esses fatos, esse descumprimento. Então, cabe a nós, na visita, averiguar se essa situação está ocorrendo ou não, ou seja, se o agressor está procurando, mantendo algum tipo de contato. E caso a gente encontre o agressor no local, ele pode ser preso pelo descumprimento, né? Preso em flagrante. Então, a função da Patrulha Maria da Penha, basicamente, é fazer essa fiscalização da medida, averiguar se está sendo cumprida essa ordem judicial e dar um suporte para a vítima, seja para encaminhar ela para os demais órgãos da rede, seja para um apoio psicológico, para um acolhimento, para alguma necessidade, uma cesta básica para assistência social, enfim. Tem muitos filhos sempre em questão, né? Então, por vezes, tem que acionar o conselho tutelar, enfim, dar esse suporte para a vítima para que ela se sinta amparada, que ela não se sinta sozinha, né? Soldado, a questão da Patrulha Maria da Penha, ela veio a desempenhar um trabalho que antigamente, por exemplo, a vítima, ela tinha que acionar a Brigada Militar, muitas vezes a Brigada Militar estava em atendimento de outra ocorrência, era isso que se ouvia muito, não pôde vir me atender porque estava em outra ocorrência, realmente as ocorrências são muitas, né? E hoje a Patrulha Maria da Penha ela consegue dar uma prioridade para esses casos de violência, seria isso? Isto, devido à grande demanda que tem em nosso município, né, de ocorrências, então, por vezes, havia essa dificuldade. E a Patrulha Maria da Penha foi criada justamente para dar essa proteção maior para a mulher, para que ela não se sinta sozinha. Não basta ter uma ordem judicial e o agressor está descumprindo. E se esse fato não chegar ao conhecimento da justiça, não há como ajudar essa vítima, não há como o agressor ser preso, né? Então, ela é visando justamente dar esse apoio para que a vítima não fique sozinha. E caso haja alguma forma de descumprimento, que seja comunicado de imediato ao Poder Judiciário para que seja tomada alguma providência. Tá ok.
quiser apresentar. Eu gostaria de perguntar para os soldados também, nessa questão de, hoje em dia, está se falando mais sobre o assunto, sobre violência, se vocês veem, com o tempo, um aumento nas denúncias e vocês têm atendido mais casos, não em sentido de que... Porque a gente sabe que talvez o número apareça mais hoje em dia, né? Não que tenham aumentado os casos, né? Mas que os números aparecem mais hoje em dia. Vocês percebem isso no dia a dia também? Sim, nós percebemos, principalmente durante a pandemia, né, que os casos começaram devido à divulgação, seja em mídia, em rede social. Enfim, cada vez que a mulher tem mais conhecimento sobre as consequências, cada vez que ela entende que ela é vítima de alguma forma de violência, ela passa a denunciar. Então, consequentemente, os números aumentam, né? Mas acreditamos que seja devido às mulheres terem mais informação, mais acesso à informação, né? Então, notamos, principalmente no período da pandemia, um aumento significativo no número de ocorrências e no número de medidas protetivas. Mas, devidamente, como nós já comentamos aqui, pela essa divulgação, né? Por esse serviço que é prestado pela rede aqui no município de Vacaria e pelas mulheres acabarem tendo cada vez mais conhecimento sobre o que é violência, sobre as formas de violência. Então, acaba ocorrendo esse aumento gradativo das medidas. E para a soldada Ana Paula, você também percebe, sendo mulher, como você percebe, assim, quando você chega num lugar para atender uma mulher que foi vítima de violência, como você se sente? Você fica sensibilizada? Como é que é? Cada caso é um caso, né? A gente sabe, mas como é para você, sendo mulher, chegar e ver mulheres que passaram por situações desagradáveis, ruins, de violência? Boa noite a todos, primeiramente, né? Não cumprimentei. É uma situação difícil para nós, mulheres, porque, querendo ou não, a gente se coloca no lugar daquela pessoa. E é necessário ter esse tato, né? É necessário ter essa sensibilidade. Tanto é que na nossa norma interna, a norma interna sobre a Patrulha Maria da Penha, ela determina, né, que um dos componentes da patrulha seja mulher. Já por isso, acho que as mulheres... elas se sentem mais confortáveis de conseguir falar com outra mulher. Acho que a gente consegue, não que um homem não entenda, obviamente que entende, mas acho que uma mulher consegue ter um pouquinho mais de sensibilidade com a outra. Certo. Só para a gente aproveitar a palavra com vocês aí, a Patrulha Maria da Penha hoje ela não atende só violência da mulher, que a mulher sofreu, do marido. Podia falar um pouquinho para a gente aí? Se aquela violência também, filho, mãe, aquela violência entre familiares, né? Sim. Todo tipo de violência que atinja a mulher, né? Seja o agressor, seja filho, pode ser mulher, duas mulheres, né? Sejam elas companheiras, sejam elas mãe e filhas, todo tipo de violência que atinja a mulher. Beleza. Nós vamos passar para um depoimento de uma vítima de violência doméstica que nos relatou mais ou menos como tem acontecido esses casos, né? Então, eu gostaria que você que está em casa acompanhasse esse depoimento, né? Em seguida, a gente vai também ouvir a opinião da vereadora Selmari, da Vicenza, também da psicóloga Vanessa, para que a gente possa entender um pouco mais como acontece a violência, como tratar e como prevenir. O que acontecia era assim, eu trabalhava, né, sempre trabalhei, graças a Deus, só que eu era torturada psicologicamente. Eu vou te explicar em que sentido. É aquela, tudo que a gente fazia não estava bom, era reclamação, era tu não consegue fazer nada que preste. E até um certo tempo eu achava isso totalmente normal, porque eu fui criada num ambiente com violência. A minha mãe apanhava do meu pai, ela sempre apanhava, então, para mim, na minha cabeça até então, era normal, apanhava, aguentava desaforo. O meu pai era alcoólatra também, ele vendia as coisas dentro de casa para ir comprar bebida. Então eu já vim de um ambiente assim... 10 anos, assim, do meu casamento, 10, 12 anos, vamos dizer que eu era feliz. Porque ele não deixava faltar nada para meus filhos, ele era aquele marido exemplar, atencioso. Só que sempre teve aquele conceito da bebida junto, né?
Ele era uma pessoa excelente, um trabalhador ótimo, só que daí com o tempo foi mudando, né? Foi mudando a coisa e foi mudando e eu quieta, aceitando, porque o meu maior motivo era o medo. O medo dos meus filhos de eu sair, passar fome, passar necessidade, não tinha onde morar. Até que chegou um ponto que daí começou a agressão física, começou a querer agredir meus filhos, e daí foi que teve um momento que eu vi que a minha vida estava sendo ameaçada, que eu cheguei a ficar com uma 12 na cabeça. Enfim, era aquelas ameaças, eu fazer qualquer coisa eu te mato, eu vou matar tua mãe, eu vou matar teus irmãos. Quando é que a senhora percebeu que a senhora precisava procurar ajuda? Vou ser bem sincera contigo, quando meus filhos mais velhos casaram. Graças a Deus os dois são bem casados, são um respeita o outro, um relacionamento diferente. Porque como a minha mãe já era vítima assim dentro de casa, eu digo, não, mas é isso que eu quero, é isso que eu preciso ser cuidado, eu preciso. Porque tudo que eu faço nunca tá bom, nunca tá certo, nunca tá. Pra mim procurar ajuda, daí eu comecei a me interessar pelo assunto, assim, depois que meus filhos casaram, o que é uma relação? Daí eu veio internet, veio coisas, então ficou mais fácil. O que é uma relação saudável? O que faz bem para as pessoas? E eu estava escutando rádio, eu estava fechada na hora que eu escutei o Vladimir falando que o delegado ia estar na rádio para conceder uma entrevista sobre a violência doméstica, por incrível que pareça. E eu estava trancada num quarto, que eu estava fechada, porque ele disse que eu não ia pedir ajuda para ninguém, que eu não ia sair de lá, porque eu pertencia a ele, enfim, essas coisas que nenhuma mulher merece escutar, né? E o rádio de longe falando, e eu vi o Vladimir falando sobre esse tema, né? Eu disse, não, mas eu vou ter que tomar atitude. Daí eu estava sem telefone, tinha me tirado o telefone fixo que tem fazendo tudo. Eu comecei a olhar, tinha uma caixa de brinquedos das crianças com o telefone estragado. Eu coloquei na tomada, daí o carregador ainda ligou. E daí eu vi que o WhatsApp dele ainda estava funcionando. Daí eu peguei o Vladimir mesmo, falou perguntas e me passou o WhatsApp da rádio. E através dessa entrevista, a senhora tomou coragem para pedir ajuda? Para pedir ajuda, a entrevista não chegou a acontecer. Porque daí quando o Vladimir mostrou as minhas mensagens para o delegado entendeu, né? Eles não divulgaram nada. Nesse momento o delegado começou a falar comigo, daí eu mandei onde eu estava, mandei a localização, ele disse, tenta se acalmar, que daqui a pouco nós estamos chegando aí. Tanto quando que o delegado chegou lá, que ele viu que eu tinha pedido socorro, que ele disse que não era comigo, ele tentou vir em cima de mim, o delegado teve que ajoelhar ele, porque senão eu não sei o que ia acontecer. Dali pra frente, como é que foi a vida da senhora? Fiquei 3 meses abrigada daí na casa do meu irmão, daí eu consegui uma casinha cedida. Eu fazia pão, eu vendia na rua o pão, me garantia até eu conseguir um serviço fixo. Hoje eu estou trabalhando no pomar. A coordenadoria da mulher me ajudou muito, vocês não têm ideia. Eu tinha ataque de pânico às vezes de madrugada, era a Vicença, era a doutora Vanessa que me socorria, às vezes quando elas não podiam ir, elas ficavam conversando comigo. Muitas vezes elas deixavam a casa dela de noite para ir me socorrer. Para elas mostraram, até que começou a entrar na minha cabeça, eu tenho um valor incrível, eu tenho que melhorar isso comigo, e graças a elas me ajudaram psicologicamente. Graças a Deus eu jamais imaginei que eu ia ter a paz e a tranquilidade que eu tenho hoje. A senhora convive hoje com um pouco mais de paz, porque a senhora não sofre agressão, mas do outro lado, como é que fica a questão do medo de ele voltar, de ele perseguir? Como é que fica essa situação? Olha, medo, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu entreguei tudo nas mãos de Deus. E tenho certeza que o Deus que eu sirvo não vai me deixar eu passar por uma situação que eu passei. Mas mesmo assim eu sempre tô em alerta, que nem às vezes eu tô na rua, eu vejo um parente dele, eu já me dá aquele aperto, aquela coisa, e eu tento me escapar da onde eles estão, tento não ficar perto, né? Tanto que eu fiquei agora, esse período, depois que eu me separei, eu fiquei quase 1 ano sem ir na casa da minha mãe. Porque ele estava morando perto da casa da minha mãe.
O que a senhora diria para as mulheres que estão sofrendo violência? As mulheres que sofrem violência, mas a violência não começa no primeiro tapa. A violência começa no primeiro, tu não pode ir em tal lugar porque tu não pode trabalhar em algum lugar porque tem homens, né? A violência já começa isso, porque se tu tá numa relação saudável, ninguém vai te proibir de fazer nada. A senhora hoje, pode dizer que a senhora é mais feliz do que a senhora é? Hoje sou feliz, tenho paz. A paz que eu tenho hoje não tem preço. Eu quero tentar ajudar o maior número de mulheres possível, que hoje eu morando aqui em Vacaria eu vejo, tem pessoas que sofrem violência que nem imaginam. Nem sabem que elas acham que porque ama o companheiro que ama elas não fazem ela passar por uma situação dessa. Porque hoje eu aprendi que eu me amo e eu mereço ser feliz por mim. A gente faz, então, a gente atua praticamente hoje em todas as fases da violência doméstica, quando a mulher sofre, né, essa questão. Então, a gente faz o acolhimento inicial, o apoio principal inicial, assim, que eu acredito que seja extremamente importante hoje, quando a gente vai iniciar um acompanhamento de caso de violência doméstica. A gente realiza, então, um plantão de abrigamento 24 horas por dia. Então, no momento que tiver uma ocorrência na delegacia de polícia e a vítima não quiser voltar para sua residência e quiser ser abrigada, a gente vai lá, o horário que for, né? E a gente realiza, então, depois um acompanhamento psicológico imediato dessa vítima no momento do abrigamento, para ela se sentir melhor, se sentir mais confortável, entender o que está acontecendo, ter força para seguir dentro da casa de passagem, porque, às vezes, né, pela situação ser complicada e delicada, nem todas têm força para seguir, né, esse caminho de quebrar o ciclo da violência. Então, a gente tenta dar todo esse amparo, né? E pós-violência doméstica, a gente realiza visitas domiciliares, acompanhamento psicológico contínuo e também as terapias integrativas que nós estamos oferecendo para restabelecimento, né? Esse conjunto do acompanhamento psicológico e as terapias integrativas, e restabelecer essa saúde mental, essa força interior, e também resultando automaticamente, em muitos casos, no empoderamento dessa mulher para ela seguir, né, a vida dela, para ela retomar a vida social, retomar a vida pessoal e conseguir ter uma vida equilibrada e em paz, assim como essa vítima comentou, né? E tudo isso também em busca de a gente romper esse ciclo, que a gente sabe que também pode durar meses como anos, né? Então, a gente tem que ter todo esse amparo, toda essa estrutura para a gente poder estar fazendo esse trabalho bem feito e com bastante persistência. Vicenza, em seguida a gente vai falar um pouco mais sobre as ações da Coordenadoria da Mulher. Eu gostaria de ouvir um pouco a doutora Vanessa acerca da violência. Então, poderia falar para nós um pouquinho sobre o que é a violência? Podemos começar por esse sentido, porque a violência não é só bater, tem vários tipos de violência. Poderia falar um pouquinho para a gente? Boa noite a todos, tudo bem? Então, vou falar um pouquinho da violência doméstica. Todos nós sabemos que existem 5 tipos de violência. Só que, muitas vezes, as vítimas acham que é apenas a violência física. Esquece que é a violência psicológica, moral, patrimonial, né? Então, o que a coordenadoria faz? Desde o primeiro atendimento, quando a gente chega na delegacia, a gente faz o acolhimento psicológico, seja para a vítima, para os filhos da vítima, que muitas vezes tem medo até de fazer um boletim de ocorrência, ou pedir a medida protetiva, ou depois na casa de passagem tem medo de continuar, tem medo do que possa acontecer. Então, a gente faz todo esse trabalho, tanto antes digamos assim, antes de fazer o boletim de ocorrência, depois do boletim de ocorrência, para a gente tratar não só as mulheres vítimas, como os filhos dela.
A gente tem relatos, nesse depoimento, o próprio depoimento da vítima ali, ela tem relato de que tem uma história de violência dentro da família dela. Ou seja, a mãe sofreu violência, ela acabou sofrendo e achando aquilo como normal, que ela foi se identificar a violência só quando realmente ela viu um casamento, uma união diferente nos filhos dela. Podia me falar um pouquinho acerca dessa influência da violência doméstica na questão da família, da associação, assim, digamos assim, da familiar? Sim, já começa assim com observando a relação dos pais. O pai, como ela mencionou, o pai era alcoólatra, já havia o pai batendo na mãe, então ela cresce achando que é um relacionamento, um casamento normal, ter agressões, onde o marido bate na mulher, faz cobranças, não deixa sair de casa, né? Então, ela já vai crescendo achando que é um relacionamento assim, até ela entender o que é um relacionamento saudável, né? A gente entender um pouquinho, eu gostaria de saber um pouquinho, até para as pessoas que estão assistindo em casa e as que vão assistir depois, porque o conteúdo vai ficar disponível no Facebook da TV Câmara, o efeito dessa violência para a vítima. Eu penso assim que não é só para a vítima, não é só para a mulher, mas também para os filhos, né? Que presenciam o pai batendo na mãe, os xingamentos, né? Então, para a gente cortar esse ciclo, a gente trabalha com os filhos também. No mês de agosto, aqui na Câmara, a gente tem discutido bastante esse assunto, né, do Agosto Lilás, da violência contra a mulher. A vereadora Selmari tem falado incansavelmente sobre o assunto, trazendo durante as sessões. Também a vereadora Ana Lu Silva, que esteve como suplente, foi uma das pessoas que trouxe à tona nos primeiros dias ainda do mês. E agora, esta semana, a gente teve como projeto aprovado um projeto de lei legislativo de autoria da vereadora Selmari, que vai instituir no município a campanha Agosto Lilás, né? E aí, então, vereadora, você poderia falar um pouco mais sobre essa sua ideia de instituir essa campanha? Como se deu isso? Se veio da Procuradoria, também da Mulher? Como foi? Boa noite a todas e todos que nos acompanham. Também quero cumprimentar todos os órgãos que estão hoje aqui presentes para essa roda de conversa. Cumprimentar também o setor de comunicação desta casa, que nós sabemos, né, que um dos objetivos principais que temos enquanto sociedade é que todos, né, nos espaços que ocupam, que a gente possa trazer essa conversa, todas essas falas que já foram feitas aqui, elas trazem, né, que é o retrato de todas as conversas que a gente tem com as pessoas, né, que nós fazemos contato. Penso que esse caminho ele é um caminho certo, correto, para que a gente possa, dessa forma, estar levando a informação para todas aquelas pessoas que, muitas vezes, elas não têm né, acesso a como fazer. Quando nós né, fazemos roda de conversas né, com as pessoas, mulheres, as principais questões que vêm é como que elas pedem ajuda, onde que elas vão para terem informações. Que nós sabemos, né, que quando, né, as pessoas que elas são vítimas, como já foi falado, né, a gente sabe que é um ciclo e que, para romper esse ciclo, a gente precisa de muitas ferramentas, né, e instituições que possam dar esse respaldo, que possam dar esse apoio. Então, também pensamos que, a partir disso, que o poder público, que a sociedade toda, né, se possa estar pensando, principalmente, mais efetivas ações e políticas públicas que venham dar conta de toda essa questão. E essa pessoa, essa mulher, né, que fez essa fala, a gente sabe, né, que infelizmente, ela não é única nesse, né, universo dessa fala né, que foi feita aqui, que ela trouxe. A gente sabe que é uma realidade e o cotidiano de muitas mulheres que vivem perto de nós e também, né, aquelas que muitas vezes a gente tem pouco contato,
mas que a gente sabe que elas estão, né, em uma situação que elas precisam apoio. Então, penso, né, que esse mês, todos os meses, ele tem que ser pensado, né, para que se faça campanhas, né, que cada vez se fomente mais as iniciativas que já foram colocadas aqui, para que a gente possa, enquanto cidade, fomentar e instrumentalizar cada vez mais essa rede de proteção que nós temos, que a gente sabe, né, que a rede de proteção que a nossa cidade tem, ela é muito boa, né? A gente sabe disso, mas nós também sabemos que sempre a gente precisa avançar, seja enquanto instituições, a gente precisa cada vez avançar mais, porque pelos dados, né, que temos, cada vez a violência, né, ela acaba aumentando mais, né? E os últimos índices, né, que agora nesse mês, né, em junho, que cresceram os casos de feminicídio no nosso estado. Então, né, os dados que nós pesquisamos agora esse mês, que eles cresceram, né, em junho 25%. Então, né, para que esses dados, né, que a gente conseguiu essa informação, então que se possa, enquanto município, enquanto estado, se pensar essas políticas públicas mais efetivas para combater a violência contra a mulher. Até, vereadora, quanto maior for a rede de prevenção, mais a gente vai conseguir reduzir lá no final esses casos, que são os casos extremos de feminicídio, né, que normalmente eles iniciam a partir de casos pequenos de violência, às vezes casos menores, até de agressões, até verbais, mas daqui a pouco eles vão se ampliando durante o relacionamento e vão acabar culminando num caso mais grave desse, não é verdade? Isso, quando as redes, né, de proteção elas são instituídas, o objetivo que se tem também é prevenção, prevenir, para que não se chegue nesses dados, né, que nem a Vicenza colocou, o trabalho que é feito, também é esse trabalho. E também precisa, né, como você colocou, das terapias alternativas, o que você faz, como a psicóloga também colocou, como que você, né, quais as ferramentas que se tem para se atender quando já aconteceu. Que isso a gente pensa que é de fundamental importância. O que você pode fazer, né, quais são as ferramentas que a rede tem também para quando o caso acontece? Porque muitas vezes a gente sabe que acontece, mas às vezes, né, por falta de informação ou pela falta de autonomia também, né, a gente sabe quanto tempo vai para que se venha a saber que a mulher está sofrendo, né, essas questões. E também, né, posso colocar aqui que o projeto que a gente pensou, nós aqui também, né, enquanto Câmara, a questão, né, é para a gente, enquanto cidade, município, a gente pensar cada vez mais, porque a gente precisa falar, né, porque quanto mais se fala, mais acesso você leva às pessoas que, às vezes, elas não têm a informação de outra forma. E aqui, hoje, a gente conversando a respeito disso, quantas mulheres, né, que se pode estar chegando até elas, quantas mulheres que se pode estar salvando. E o tema, né, desse mês também é que as pessoas precisam viver sem esses casos, né, que temos hoje. E que, quando se fala a respeito deles, nós estamos salvando vidas. Então, esse trabalho, essa atividade que está sendo feita aqui hoje, ela vem, né, de encontro, que, quando se fala, denuncia, se salva vidas. É importante esse trabalho, quanto Câmara de Vereadores, quanto Câmara Municipal, como nós aqui, se reunimos nessa conversa, nessa roda de conversa acerca desse tema que é bem polêmico, mas uma coisa que me surpreendeu bastante, a Júlia deve concordar comigo, no início do mês de agosto, a gente sabe que aqui na Câmara de Vereadores a gente tem várias ideias diferentes que muitas vezes não se correspondem, mas quando se iniciou o mês de agosto, foi quase senso comum, quase todos os vereadores comentaram acerca do mês do Agosto Lilás, acerca da questão da violência contra a mulher, e quase todos concordaram, né, nesse sentido que tem que se desenvolver meios de prevenção, não é, Júlia?
Isso mesmo. Então, eu queria também perguntar para a Vicenza o que tem sido feito enquanto município, enquanto coordenadoria, nesse sentido da prevenção, não só na atuação nos casos de violência, mas na prevenção. Então, nós temos feito algumas ações, por exemplo, o mês de maio, que foi o mês da visibilidade menstrual, a gente fez palestras em praticamente quase todas as escolas municipais e estaduais, acerca da questão do ciclo menstrual e o que tem a ver, né, com a violência doméstica, percebendo assim pela minha vivência, pelo meu estudo e pela minha experiência pessoal também, a questão da mulher conhecer, né, como funciona o seu corpo, como funciona o seu ciclo, como funciona a sua natureza. A mulher ela consegue ter uma perspectiva mais ampla do seu poder pessoal, digamos assim, né? Que é uma coisa que a mulher perdeu ao longo dos anos, porque a gente foi indo para o mercado, né? A mulher saiu de casa, foi se desenvolver profissionalmente, foi estudar, então a gente acabou se envolvendo mais na sociedade, só que, de certa forma, a nossa natureza também ficou um pouco de lado. Então, a gente precisa resgatar esse autoconhecimento da mulher, porque isso é uma ferramenta de empoderamento feminino, é uma ferramenta, digamos assim, extremamente simples, né, que pode causar grandes efeitos, e posso falar isso porque sinto isso na prática, né? Sou mãe de 2 meninos, já passei por um processo hormonal diferente, então, pelo que eu senti em mim, eu percebi que mudou a minha vida de eu conhecer os meus ciclos internos, né? E me conhecendo, eu consegui aplicar isso no meu dia a dia de uma forma mais equilibrada, né? Conseguindo atuar em todas as áreas da minha vida, não que eu consiga exatamente tudo, né? Mas que aos poucos isso vai te trazendo força como mulher, né? Porque nós sabemos que a mulher também hoje em dia tem muitas funções, né? Ela é mãe, ela é estudante, ela é profissional, ela é dona de casa, ela é esposa. Então, tudo isso também é uma carga muito grande para a mulher. Então, onde a mulher fica no meio de tudo isso, né? O que ela sente, como que ela se sente realizada na vida dela, né? Então, a gente tem todo esse quadro da mulher e mais a violência doméstica dentro disso, né? Então, a gente fez essas ações nas escolas, com palestras educativas. Nós também tratamos na questão da prevenção da gravidez na adolescência, que é uma questão extremamente importante dentro da violência doméstica, e também da questão de relacionamentos sexuais e afetivos, né? A importância dos relacionamentos saudáveis, a importância da mulher compreender o que é um relacionamento saudável. E dos métodos anticoncepcionais, nós também conversamos. Então, foi uma abordagem bem integrativa, eu acredito. Então, a gente traz também essa questão da importância da mulher se desenvolver, né? Então, isso é uma questão de saúde pública integral. Então, tudo isso está, né, conectado. Então, nós fizemos essas palestras, mais uma palestra na Casa do Povo, no mês de maio, também no último mês, para falar também sobre a questão da menopausa, para a mulher mais madura também ter um entendimento, né, de quebrar paradigmas, porque a mulher, hoje em dia, ela ainda sofre com tabus, né? Então, ela entendendo também que esse poder pessoal pode ser trabalhado na menopausa, ela tem muita produtividade ainda para ser feliz, para se sentir realizada e encaixada na sociedade. Então, acredito que tudo isso interfere, né, quando a mulher vai se enxergar dentro de uma situação de violência doméstica e o que ela vai fazer, qual que é a procedência que ela vai tomar de atitudes para transformar a sua realidade, né? Nós agora vamos... a intenção nossa, como trazendo todos esses órgãos públicos que tratam da violência doméstica, foi mostrar um pouco do que cada um está fazendo para evitar, para contornar essa situação. E nós tivemos aqui também a participação, a gente pediu para a Polícia Civil, que é um dos órgãos bastante procurados, tanto para denunciar quanto para tratar dessa questão da violência, quando ela já aconteceu, né?
E a inspetora Grace nos concedeu uma entrevista, então você que está em casa vai poder acompanhar agora, em seguida a gente volta para esse bate-papo aqui. Estamos aqui com a inspetora Grace para ver o atendimento das mulheres, como elas são recepcionadas aqui. A mulher muitas vezes procura por ela mesma a delegacia, né? E também ela aciona a brigada militar, que comparece no local e conduz ela até a delegacia, né? São essas as duas vias através da qual ela chega aqui para nós. O atendimento inicialmente é feito pelo plantão policial, né, que são os colegas que atendem ali na frente, fazem a ocorrência, e essa ocorrência posteriormente vai ser encaminhada para nós do cartório especializado ao atendimento à mulher. Então, naqueles casos que requerem um pouco mais de atenção, né, todos os casos de violência que chegam para nós são importantes, mas existem aqueles um pouco mais delicados, né, como, por exemplo, um caso de violência sexual. Então, o delegado procura direcionar para nós, né, e não ao plantão. Mas, claro que existem, muitas vezes, os casos de violência chegam na madrugada, né, e não é nosso horário de expediente, então nós não temos como atendê-las. Os colegas que atendem ali normalmente são homens, temos 2 mulheres no plantão, né, mas todos eles, né, recebem a orientação de que essas mulheres sejam atendidas, né, da melhor maneira possível, que eles sejam sensibilizados com a causa, né, e atendam da melhor maneira possível. Então, essa mulher ela vai registrar a ocorrência, né, posteriormente elas são encaminhadas para nós, que vamos dar andamento ao inquérito policial. Vamos ouvir testemunhas, o suspeito, vamos reunir provas, né, fazer o encaminhamento quando necessário, embora na maioria das vezes os devidos encaminhamentos já são feitos no próprio plantão, como, por exemplo, encaminhamento para exame de lesão, né, nesse tipo de violência. Encaminhamento das medidas protetivas, que também precisam ser de forma emergencial, logo precisam acontecer no plantão ainda. Depois, né, de coletadas todas as provas, as informações necessárias para a instrução do inquérito, ele então é remetido ao Poder Judiciário, né, à promotoria, e a partir daí, então, né, o processo tramita lá no Poder Judiciário. E qual é a estrutura que tem para receber as vítimas? Nós temos, né, o plantão que as recepciona, nós temos os cartórios especializados no atendimento à mulher. Hoje nós somos em 2 policiais femininas, né, que atendem esse tipo de caso, mais o delegado Vitor, então, que conduz, né, os inquéritos. E a Sala das Margaritas, como você pode ver, né, a sala foi inaugurada recentemente. Fomos contempladas, né, nosso município com a Sala das Margaridas, e essa sala ela existe justamente para que nós possamos fazer um atendimento mais direcionado, né, de acolhimento a essas vítimas. Então elas são trazidas, né, para esse local aqui mais reservadamente quando o atendimento ele vai passar por nós, né. Então essa sala existe para isso, para a gente poder acolhê-la da melhor maneira possível. Para se sentirem melhor, né? Isso, mas porque elas já vêm muito sensibilizadas, né, com o que aconteceu. Então a gente entende, né, que o atendimento a ela tem que ser diferenciado, né. E sobre os casos de reincidência, acabou voltando? Essa situação existe, né. A gente sabe que as pessoas costumam julgar, né. Olha, mas aconteceu, foi vítima, por que voltou com o agressor? Mas nós temos que entender que essa situação faz parte do ciclo de violência, né? A vítima, as pessoas na maioria das vezes não sabem, mas a vítima muitas vezes ela sofre aquela violência, né? Ela se afasta num primeiro momento, mas aí vem aquela questão, né, da conversa, da reconciliação, a lua de mel que a gente chama, né? Retorna. E, infelizmente, muitas vezes ela volta a ser vítima e aí é todo um ciclo, né? Infelizmente, isso acontece bastante, né? A reincidência e o retorno ao convívio com o agressor. A mulher que está se identificando com esse ciclo de violência, como é que ela pode fazer? A mulher ela pode procurar diretamente a delegacia para efetuar o registro de ocorrência. Se ela, né, teme num primeiro momento, né, tem receio de vir na delegacia, nós temos o Disque 100, Disque 180, que é por onde as denúncias são feitas de forma anônima.
Então, existe essa via também. A Brigada Militar pode ser acionada, né, e trará a vítima também até nós para que a gente faça o registro de ocorrência. É bom salientar que não necessariamente a própria vítima pode fazer o registro de ocorrência. Muitas vezes um amigo, um parente, um conhecido tem conhecimento de que tal mulher está passando por alguma situação de violência, mas ela não tem coragem de vir denunciar. Essa terceira pessoa também pode estar fazendo o registro de ocorrência, né, apresentando essa denúncia. Então, não só ela própria, como qualquer pessoa, né? E hoje Vacaria conta com uma grande rede de atendimento às mulheres vítimas de violência, o que há tempos atrás a gente não tinha. Então, faz parte dessa rede, além da Polícia Civil, da Brigada Militar, o CONDIM, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a Coordenadoria da Mulher, o CREAS, né, o CRAS, enfim, são diversos órgãos e através dos quais a mulher também pode procurar auxílio. Também que situações de violência, elas requerem uma atenção, um conforto, um acalento, porque é uma situação de vulnerabilidade em que a pessoa está passando por uma situação muito difícil e principalmente a Coordenadoria da Mulher tem realizado esse trabalho, né, não só nos abrigamentos, mas do acolhimento das mulheres. A gente gostaria de saber como funciona e como vocês veem, na visão de vocês, qual a importância dessa empatia nesse momento do acolher a vítima. A gente ressalta bem agora a questão do abrigamento, né, na nossa casa de passagem. Esse abrigamento ele tem a questão da proteção integral dessa mulher, além do atendimento psicológico imediato, alimentação e todo o suporte que a gente puder dar para essa mulher. Todos os casos de abrigamento a gente acaba criando uma amizade e um vínculo, né, importante e profundo para nós, porque são realidades depois que a gente vai acompanhando e que só tem frutos, né, benéficos e que confortam a gente de que esse trabalho que está sendo realizado por toda a rede é extremamente importante para as mulheres, né? Isso é um passo extremamente incrível que nós estamos dando e na questão da liberdade da mulher, né, no século XXI, que é algo que ainda vamos, como a senhora Maria falou, evoluir muito, eu acredito, sempre, né, esse é o objetivo, mas acredito que no passo que nós estamos aqui em Vacaria é algo muito positivo para a nossa comunidade e para as mulheres da nossa comunidade. Então, empatia é importante de toda a rede, né? E a empatia é importante de toda a sociedade, porque a questão do julgamento é algo que nós precisamos quebrar, né? É um paradigma forte ainda que a gente está quebrando aos poucos através desses papos aqui, né, da conscientização do mês de agosto, dos 16 dias de ativismo que a gente vive no final do ano. Então, todas essas ações são voltadas para que todos nós temos o desenvolvimento dessa consciência da não violência e que nós realmente podemos ter uma sociedade muito saudável através dessas ações. Gostaria, para finalizar, primeiramente, agradecer as pessoas que nos acompanharam nessa live, muito esclarecedora acerca desse tema, que é um tema bem extenso, a gente não tem todo o tempo que precisaria para tratar do assunto, mas, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a doutora Vanessa Andreatta, né, pela disponibilidade de estar aqui, agregando bastante a essa conversa que a gente teve aqui, principalmente na questão psicológica, que é uma das áreas que são muito afetadas pelas pessoas que são vítimas de violência doméstica. Gostaria de agradecer ao soldado Rodrigues e ao soldado Caçassola, da Brigada Militar, que também tem feito um trabalho exemplar, né, nessa questão da fiscalização das medidas protetivas. A gente sabe que as medidas protetivas elas são uma ação rápida, né, do judiciário, ou seja, quando a mulher vai até a delegacia ou faz a denúncia que ela está sofrendo ou está em risco, né, a própria Polícia Civil requer ao judiciário a expedição de uma medida protetiva, o judiciário de imediato, né, concede essa medida para que a mulher tenha pelo menos uma segurança e acaba caindo para a Brigada Militar fazer essa fiscalização posteriormente, na verdade.
Gostaria de agradecer a Vicenza Heck, né, da Coordenadoria da Mulher, que se dispôs de estar aqui presente, correu atrás da doutora Vanessa ali para suprir essa demanda que a gente tinha de alguém que pudesse falar dessa questão psicológica, nos ajudou bastante e tem feito um trabalho também muito extenso e muito amplo, né, nessa questão de tratar dessa questão da mulher, da violência, né, de ajudar a mulher realmente a se livrar desse problema. Gostaria de agradecer a vereadora Silmarita Elvina Souza da Silva, né, que esteve aqui representando a Câmara de Vereadores, representando a Procuradoria da Mulher, que é composta também pela vereadora Silvana, pela vereadora Clarice, né, Clarice Brustolin, vereadora Silvana, e também que é um órgão aqui da Câmara, né, que tem pensado muitas soluções, né, que possam ajudar as mulheres, tanto na questão de violência, tanto na questão do crescimento pessoal, né, e profissional, do crescimento como pessoa humana. Agradecer a Júlia Costa, que nos ajudou aqui. Gostaria de agradecer a Mari, que também está na técnica, e a você que nos acompanhou, né? Você que quiser compartilhar essa live com outras pessoas para que esse conhecimento, né, possa ser mais difundido, até porque a gente tem um dos depoimentos que vocês puderam acompanhar, que teve vamos dizer assim, a iniciativa de procurar ajuda através de uma entrevista que ela viu, né, na rádio. Então, é muito importante que esse conhecimento seja difundido. Né? Gostaria de agradecer você que acompanhou e estamos encerrando essa live, né, e pedindo para que você, que é vítima de violência doméstica, que possa acompanhar aqui, denuncie. Esse é o primeiro passo para você se livrar desse problema, para que ele não aumente e não acabe juntando-se nas estatísticas de feminicídio.